torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e neste vídeo vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Santos está monitorando a situação de mais alguns jogadores, um atacante e dois volantes com características mais defensivas, né? Um desses volantes, vocês já sabem, a gente já trouxe em outros vídeos no canal, que é o Richard, que pertence ao Corinthians. Temos uma atualização importante que vem do lado do Corinthians. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. E falando nisso, para você não perder nenhuma informação, você precisa baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link da descrição, e aí você vai fazer o seguinte: baixou o aplicativo, vai selecionar o Santos como seu time do coração. E pronto, sempre será notificado quando sair alguma notícia nova referente ao Santos Futebol Clube. E aí, quando tem jogos do Santos, né, tem o tempo real, tem as estatísticas, tem as escalações confirmadas, enfim. É um aplicativo 100% completo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Peixe e também tem a transmissão ao vivo e 100% gratuita da Bundesliga. Então não perde mais tempo, baixe o aplicativo da OneFootball, primeiro link da descrição. E bom, vamos então começar com essa primeira atualização do mercado da bola, que é o interesse do Santos no atacante Luiz Felipe, informação do Diário do Peixe. O Santos estuda a contratação do atacante Luiz Felipe, de apenas 20 anos, para a próxima temporada. Existe o interesse do clube e a aprovação do executivo de futebol Edu Dracena, mas o Peixe ainda não procurou os representantes do jogador. Luiz Felipe é natural de Santos e teve passagem pelas categorias de base. Em 2019, assinou contrato com o Red Bull Salzburg até o final de 2024 e atualmente está emprestado ao Lugano. E em 2020, né, quando ele estava emprestado ao Red Bull Bragantino, ele jogou contra o Santos no segundo turno do Campeonato Brasileiro e deu assistência para o gol de empate do Bragantino, né? Então ele tem um histórico recente aí de ter enfrentado o time santista. Aí você me pergunta, Nájila, mas caso o Luiz Felipe venha para o Santos, ou em definitivo, ou empréstimo com valor de compra fixado, qual é a posição que ele joga? A posição predominante, né, que ele joga mais vezes é a de ponta esquerda. Também consegue fazer a função de ala, né, que é o que o Lucas Braga vem fazendo com o Carille, pelo menos nessa última temporada. Ele também consegue atuar como ponta direita e também sabe atuar como um segundo atacante. Então essas são as características do jogador. Ele tem, deixa eu ver aqui, ó, 1,78 m, né, e está emprestado. É um jogador que eu acho que é interessante para compor elenco. Não sei se chegaria para ser titular desse time do Santos, né? Mas é uma movimentação de mercado, né, que o Santos está olhando aí para ver se pode evoluir para uma contratação ou não. Inclusive, se você conhece o jogador, deixa aqui a sua opinião se é uma boa ou não o Santos investir nessa contratação. Bom, saindo do ataque para jogar mais defensivamente, vamos falar sobre dois volantes que o Santos segue monitorando a situação. Começando pelo Richard. Nós tínhamos até feito, né, alguns vídeos falando sobre essa situação, e quando nós fizemos o vídeo, as informações era que estava caminhando para um acerto. Principalmente porque o contrato do Richard com o Corinthians é até dezembro de 2022. E ele tem um salário considerado um pouco alto no Corinthians, e até mesmo, né, pelo Santos, inclusive teria que negociar essas bases salariais melhor. Mas o Santos estava confiante porque era um jogador que não seria aproveitado pelo Corinthians, né? Ele que estava voltando de empréstimo do Atlético Paranaense e poderia conseguir uma rescisão ou algo do tipo. Só que temos hoje uma atualização do Globo Esporte que conta o lado do Corinthians. E uma atualização que, de uma certa forma, né, não é boa para o Santos, que visava uma contratação do jogador. Matéria do Globo Esporte diz o seguinte: o Corinthians freou as negociações do volante Richard com outros clubes e avalia a utilização do jogador na próxima temporada. Aos 27 anos, Richard despertou interesse de times do Brasil e do exterior. O Santos chegou a sondar o jogador por empréstimo, mas as tratativas foram interrompidas pelo Timão. Nos próximos dias, o staff do volante deve se reunir com a diretoria alvinegra para tratar a situação. Richard vê com bons olhos a permanência no Corinthians, mas só deseja ficar se tiver oportunidades de jogar. Atualmente, essa é uma posição concorrida no elenco alvinegro, que ainda ganhará o reforço de Paulinho para a próxima temporada. Então, a concorrência no Corinthians existe, né, principalmente com essa chegada do Paulinho.
O Carille elogiou o Richard quando foi perguntado sobre o jogador, né? Ele já trabalhou com o Richard, inclusive. Então é um jogador que poderia ter mais chances no Santos do que no próprio Corinthians, né? Então vamos acompanhar aí como fica essa situação, principalmente se ele fica no Corinthians, se não fica, e se não ficar, se pode jogar no Santos ou não. Vale ressaltar que a questão salarial também precisaria ser conversada aí, né? Reduzir um pouco o salário para ficar no teto que o Santos pensa ser o ideal para a próxima temporada. E caso não dê certo o Richard, o Santos também já está pensando em outras oportunidades, que é o William Maranhão, que defendeu o Atlético Goianiense. Leio aqui para vocês a matéria da Gazeta. O Santos busca um meio-campista defensivo para 2022 e tenta opções além de Richard do Corinthians. Como o salário de Richard não é baixo, o Peixe acredita que o Corinthians não terá alternativa além de rescindir ou emprestar e monitora essa situação sem pressa. Enquanto isso, o Santos analisa alternativas e uma delas é o William Maranhão, de saída do Atlético Goianiense. O Dragão não conseguiu renovar com um jogador de 25 anos. William Maranhão é um volante defensivo e o técnico Carille quer um atleta com essas características para a próxima temporada. Richard já trabalhou com o treinador no Corinthians e larga na frente. William Maranhão foi revelado pelo Boa Vista e passou pelo Santa Cruz, Vasco, América Mineiro antes do Atlético Goianiense. Bom, falando sobre essa movimentação de mercado do Santos, né, o que me chama a atenção é que hoje no elenco do Santos, visando características mais defensivas, nós temos o Vinícius Balieiro, até mesmo o Sandri, né? A gente pode colocá-lo ali como um primeiro volante, mas também pode jogar como segundo. O próprio Zanocelo consegue jogar como primeiro e segundo volante. Então, hoje essas são as opções que o Santos tem para esse setor. O Carille entende que é necessário, principalmente se voltar a jogar com dois zagueiros, né? Tirar o esquema de 3 defensores, um volante um pouco mais marcador, que tenha mais essa característica defensiva e, obviamente, complementar o time com laterais também com características mais defensivas ou que pelo menos não comprometam. Então, entendo que essa é a linha de raciocínio do Santos por hora, pensando em voltar com o esquema de 2 zagueiros, né? O Santos que tem um pré-contrato assinado com o Eduardo Bauerman por 3 temporadas, então é um zagueiro que também chega para brigar por posição, principalmente com o Kaique, com o Velasquez, com o Luiz Felipe, né? Que eu acho que são os favoritos aí para a posição. Mas o Santos claramente busca alternativas para voltar com esse esquema de 2 zagueiros. E para isso precisa, né, se proteger melhor, né, de uma forma tanto no meio-campo como nas suas laterais. Agora, se o Santos vai conseguir a contratação do Richard, do Maranhão, do Luiz Felipe, né, que é atacante, vamos acompanhando aqui no canal. Qualquer atualização a gente passa para vocês e a gente também fica na expectativa de ter aquele jogador que seja aquele reforço. Aquele jogador que eu venho aqui, faço um vídeo e 99% dos comentários falando: chega para ser titular, né? Precisa ter criatividade no mercado. Às vezes a gente fala de contratar um reforço, as pessoas pensam: pô, Nájila, mas o Santos não tem dinheiro, né? Mas às vezes você precisa de criatividade. Precisa de criatividade e principalmente olhar mais para o futebol sul-americano. Estou sentindo até o presente momento muitas especulações, muitas sondagens, monitoramento de jogadores locais, né, do mercado brasileiro, ou jogadores que são brasileiros. Talvez você olhar para o mercado sul-americano possa ser interessante e até mesmo mais barato. Né? Então, acho que falta um pouco disso no Santos. Ou se está existindo, pelo menos não vazou para a imprensa. Mas a gente segue acompanhando essa situação de mercado da bola. Como eu falei, baixa o aplicativo da OneFootball, principalmente agora, com várias especulações, né? Você pode confiar nas notícias lá que são divulgadas na OneFootball, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos chegando a 32 mil inscritos. Quero bater essa meta com vocês até o final do ano. Então, se você puder mandar esse vídeo, esse canal para algum grupo de santistas, algum familiar, algum amigo, eu vou ficar bastante agradecida, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo